Uma antiga cidade secreta soviética ainda sofre as consequências ambientais e sociais do comunismo. Se assistiu à excelente minissérie Chernobyl, você se lembra que a reação imediata do governo soviético, após o acidente nuclear, foi tentar esconder a informação de todas as formas possíveis. No caso de Chernobyl, pelo fato de a radiação ter atingido a Europa Ocidental, Moscou não conseguiu encobrir o acidente por muito tempo. De todo modo, o tempo que gastaram tentando acobertar a tragédia, em vez de mitigar seus efeitos, foi suficiente para piorar e muito o problema. Na verdade, não há nada de surpreendente aí. Governos sempre tentam controlar a informação e quanto mais socialista for o governo, maior será o grau de controle. Em regimes comunistas, em que o planejamento central atinge níveis estratosféricos, esse controle é quase total. Porém, houve outras tragédias cujos danos ficaram restritos à antiga União Soviética que puderam ser mais bem escondidas. Com o colapso do regime comunista, esses casos começaram a ser lentamente revelados, ainda que muitos deles permaneçam desconhecidos do grande público. Entre outras coisas, eles revelam o quão prejudicial é o socialismo para o meio ambiente e para a população em geral. Um desses casos aconteceu em Mailu-Su, no Quirguistão. O Quirguistão é um país localizado na Ásia Central, entre o Cazaquistão, o Uzbequistão, o Tajiquistão e a China. Em 1936, o país foi anexado à União Soviética, da qual fez parte até 1991. Mailu-Su está localizada no oeste do país, pertinho da fronteira com o Uzbequistão. Hoje é uma cidade deprimida economicamente, mas nem sempre foi assim. A região era muito rica em urânio. Após o fim da Segunda Guerra Mundial, com a criação do programa nuclear soviético, toneladas e toneladas de urânio começaram a ser mineradas ali. Também foram construídas na cidade 2 usinas de processamento capazes de dar conta de 9.000 toneladas de minério, produzindo o óxido de urânio usado na fabricação das bombas atômicas. Essas 2 usinas processavam minério não só da região, mas também de outras partes da União Soviética. Note que todas essas atividades existiam devido à necessidade de um Estado produzir armas de destruição em massa. Você já pode imaginar que toda a economia da região girava em torno do urânio e que Mailu-Su possuía uma importância estratégica incalculável para Moscou. A cidade era tão importante que fazia parte de um programa secreto do governo soviético chamado de caixas postais. Por que esse nome? Bom, muitas vezes, quando alguém não quer revelar seu endereço, usa uma caixa postal, não usa? Ali era a mesma coisa. Para não revelar o nome das cidades militarmente estratégicas, o governo soviético usava simplesmente o número de uma caixa postal como codinome. Essas eram as cidades secretas, escondidas até mesmo da maior parte da população soviética. Elas eram cercadas com arame farpado e monitoradas por soldados fortemente armados. O acesso era rigorosamente controlado. Estrangeiros eram terminantemente proibidos de entrar e mesmo os que moravam ou trabalhavam nelas tinham uma série de restrições para entrar e sair. Mailu-Su, fundamental para a indústria bélica soviética, era uma dessas cidades secretas e tinha o codinome de Caixa Postal 200. Lembre-se que a atividade principal da cidade era a mineração de urânio. No processo de mineração, há a construção de barragens de rejeitos, que são reservatórios destinados a reter resíduos sólidos e líquidos resultantes da extração do minério. Não era diferente ali, onde havia uma série dessas barragens de rejeitos. Só que houve um problema. Aquela região era, e ainda é, sujeita a deslizamentos e terremotos. Eis que no dia 16 de abril de 1958, com as usinas de mineração e processamento ainda operacionais, uma combinação de falhas de projeto, negligência, chuvas e um forte terremoto fez com que a barragem número 7 de Mailu-Su se rompesse. Com o rompimento, cerca de 600 mil metros cúbicos de lixo radioativo foram parar no rio Mailu-Su. Para você ter uma ideia, isso corresponde a 240 piscinas olímpicas.
o rio carregou os dejetos por 40 quilômetros, chegando ao Vale de Fergana, no Uzbequistão, então densamente povoado. Depois, desaguando no rio Kara Darya, contaminou a água usada para a irrigação agrícola no vale, bem como o solo. Além da destruição de construções e da contaminação, houve várias fatalidades. O governo soviético, porém, se encarregou de esconder informações sobre o número de mortos, de modo que não se sabe exatamente quantas pessoas morreram por causa do rompimento. Acidentes acontecem, mas o planejamento central inerente ao socialismo aumenta sua frequência e os potencializa. Mas calma que o legado do socialismo na região não termina aí. A mineração de urânio continuou até 1968, quando as reservas se esgotaram. O fim das operações deixou uma herança de 23 barragens de rejeito e 13 depósitos de lixo. No total, havia quase 2 milhões de metros cúbicos de dejetos contendo radioisótopos e metais pesados. E tudo isso projetado porcamente em encostas instáveis, sujeitas a deslizamentos e em uma região com terremotos frequentes. Nenhuma tentativa de estabilizar ou conter o material foi feita quando os soviéticos interromperam a mineração. Houve deslizamentos em 1988, 1992, 2002 e 2017, que danificaram as barragens e os depósitos, provocando a liberação de material radioativo e metais pesados no rio. Nas barragens, o nível de radiação chega a 60 mRöntgen por hora, mas quando há deslizamentos, o nível chega a 500 mRöntgen por hora. Nesse nível, bastam 20 horas de exposição, menos de um dia, para que haja um aumento significativo na taxa de incidência de câncer, bócio, isto é, um aumento anormal da tireoide, e anemia. Estudos mostraram altos níveis de radioisótopos em fios de cabelo e unhas das pessoas da região. Encontraram elementos radioativos até na placenta. Não por acaso, a incidência de malformação em fetos é alta e está correlacionada positivamente com a distância entre a residência dos pais e os depósitos radioativos. Também acharam altas concentrações de urânio nos bovinos e ovinos dos quais a população se alimenta. Da mesma forma, a vegetação, o solo e a água estão contaminados. Para piorar, a maior parte do material radioativo ainda continua lá, naquelas encostas instáveis, no meio das quais 20 mil pessoas vivem. É uma tragédia anunciada. A máfia estatal do Quirguistão já recebeu milhões de dólares do Banco Mundial, da União Europeia e da Rússia para mitigar o problema, mas claro que nada foi resolvido. Mailusu continua sendo um dos 10 locais mais poluídos do planeta. Se as pessoas que moram ali passassem a ter plenos direitos de propriedade, haveria uma chance de o problema ser resolvido logo, mas a máfia estatal jamais deixará isso acontecer. Quando algum justiceiro social vier lhe falar que o capitalismo destrói o meio ambiente, lembre-se de incluir Mailusu na longa lista de tragédias ambientais provocadas pelo socialismo.